Você sabe qual é a diferença entre manifestação consciente e projeção? Você já deve ter ouvido falar que o melhor lugar para a gente criar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida é se manter no momento presente. Mas você consegue fazer isso? Eu quero conversar sobre isso com vocês no vídeo de hoje, porque isso vai fazer uma grande diferença na forma como você cria as coisas na sua vida. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu gosto muito de falar de manifestação e de criação de realidade, porque no final das contas é isso que a gente faz o tempo todo na nossa vida. Então, por que não fazer isso de uma forma mais consciente, de uma forma que ajude mesmo a gente a criar a nossa vida dos sonhos, a viver a vida da forma que a gente quer, da forma como a gente escolheu conscientemente? Não de uma forma que a gente escolheu baseado no que o mundo diz que a gente deve fazer, né, nas nossas escolhas egóicas, mas nas nossas escolhas conectadas com o nosso eu superior, nas nossas escolhas do coração, daquilo que a gente tem vontade de experimentar aqui e de criar para expandir a nossa consciência, para elevar a nossa consciência e nos aproximar cada vez mais da nossa realidade última, da nossa realidade conectada com o nosso eu superior, que no fim das contas é só o que a gente quer. Bom, para começar a explicar o assunto de hoje, eu vou começar falando de um conceito que eu aprendi com o Eckhart Tolle, o autor do livro O Poder do Agora. É um livro que eu amo muito, que mudou muito a minha vida, então eu quero conversar sobre esse conceito que eu aprendi com ele. O Eckhart explica que a nossa vida, ela é dividida em duas dimensões: a dimensão horizontal e a dimensão vertical. A dimensão horizontal é a dimensão do fazer, é tudo aquilo que a gente faz no mundo. E a dimensão vertical é a dimensão do ser. Então, na dimensão vertical, na dimensão do ser, a gente tende a estar mais conectado ao nosso eu superior. Porque essa dimensão é aquele lugar onde você se volta para dentro. É aquele momento que você dedica à meditação, é aquele momento que você dedica à observação de si mesmo. Essa é a nossa dimensão vertical. E a dimensão horizontal é mais fácil de explicar, porque é como a maioria das pessoas vive, né? O ideal seria que a gente tivesse um equilíbrio entre essas duas dimensões na vida da gente. Mas normalmente, quando a gente está muito inconsciente, a gente tende a viver muito mais na nossa dimensão horizontal e às vezes não se dá nem conta, né, dessa outra parte tão importante que é a dimensão vertical, que é a nossa dimensão do ser, que é a nossa dimensão de conexão com o nosso eu superior. E aí, o que acontece? O que isso tem a ver com o nosso processo de criação de realidade, de manifestação? O que acontece é que a maioria das pessoas, quando fala em termos de manifestação, quando fala em termos de criação de realidade, elas estão muito focadas na dimensão horizontal. O que significa dizer que elas não vão manifestar conectadas com o eu superior. As manifestações, a criação da realidade dentro da dimensão horizontal, ela vai se dar conectada ao ego. Então, como é que a gente faz? A gente vai olhar para o nosso passado para projetar o nosso futuro. Vai ser sempre mais do mesmo. É mais ou menos a gente se perguntar: como é que eu resolvo esse problema que eu tô vendo na minha vida agora? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu passado. Eu acho que eu já vivi alguma coisa parecida. Deixa eu lembrar aqui como é que foi que eu resolvi, porque de repente eu posso encontrar alguma saída.
E isso é de uma arrogância imensa. A gente não percebe. É por isso que a gente acaba criando sempre, não só sempre as mesmas soluções, como sempre os mesmos problemas, né? Isso é uma falta de abertura às soluções que o nosso eu superior tem a nos oferecer. É uma falta de abertura às infinitas possibilidades que a gente tem à nossa disposição para resolver qualquer coisa que a gente olhe para a nossa vida e julgue como um problema. Mas para que a gente consiga acessar esse nosso poder, né, para que a gente consiga acessar esses recursos infinitos, a gente precisa admitir para nós mesmos que nós não temos as respostas no nosso passado. A gente até tem, mas são as mesmas, são aquelas que a gente já conhece. Então, se a gente quer criar diferente, a gente precisa admitir que a gente não conhece as respostas. E isso é criar a partir da dimensão vertical. Na nossa dimensão vertical, a gente está conectado ao nosso eu superior. A gente está conectado à nossa centelha divina. E aí, o mais legal é que o processo de manifestação, né, se torna, como eu coloquei aqui, ó, um processo contínuo. A gente passa a criar, né, a gente entra na nossa dimensão horizontal, na dimensão do fazer, a partir da dimensão do ser. É isso que significa criar com os dois pezinhos plantados no momento presente. Quando a gente está presente, a gente está aberto às instruções que podem vir do nosso eu superior. A gente vai fazendo tudo aquilo que a gente tem que fazer e a gente entrega o resultado, né, a solução ao nosso eu superior, à nossa centelha divina. Então, vamos observar mais a fundo como é que acontece, como é que aconteceria o nosso processo de criação de realidade se a gente conseguisse prestar atenção em se manter aberto no momento presente. Como eu já expliquei para vocês antes, né? Acho que inclusive nos 2 vídeos anteriores, a nossa manifestação, a nossa criação de realidade, ela vem a partir do nosso estado de ser. O que é o nosso estado de ser? É a nossa vibração, é a nossa assinatura energética. O nosso estado de ser, ele é determinado pelas nossas emoções e pelos nossos pensamentos. Esse conjunto de energia é que determina a nossa vibração, o nosso padrão vibratório. E é a partir desse estado, né, vibratório, que a gente vai para a ação e que a gente vai se alinhar com outras coisas, com vibrações parecidas no mundo, e a partir disso, a partir do eletromagnetismo, a gente cria a nossa realidade, a gente atrai todas as situações que a gente vai experimentar na nossa vida. Então, pensando em tudo isso e muito consciente desse gráficozinho aqui, ó, atrás, então o nosso estado de ser, que são os nossos pensamentos e emoções, vão lá e estão conectados com a nossa ação no mundo. Então, da mesma forma que o nosso estado de ser influencia o nosso fazer, o contrário também é possível. Mas vamos pensar aqui em alguma coisa que você queira viver na sua vida ou em algum problema que você queira resolver. Se você já entendeu que é o seu estado de ser que está manifestando as situações na sua vida e você quer criar alguma coisa diferente, o que é que a gente vai fazer? Peraí, que eu vou criar uma outra luzinha aqui pra gente. Vamos imaginar então 2 situações, a realidade 1 e a realidade 2. A realidade 1 é aquilo que você vê na sua vida hoje. Então pense em alguma situação. Pode ser um problema que você queira resolver ou pode ser algo que você queira conquistar na sua vida. Vamos supor que você está desempregado. Essa é a sua realidade 1. E essa realidade 1, ela está sendo manifestada na sua vida hoje a partir
dos pensamentos, emoções e ações que você tem colocado no mundo. É muito importante que a gente consiga reconhecer e aceitar isso, sem a gente sair do nosso papel de vítima, sem a gente assumir a nossa posição de co-criador, fica muito difícil da gente fazer qualquer coisa na nossa vida. Então, esse é o passo 1. Você se tornar muito consciente de quais são os pensamentos, quais são as emoções que te despertam a situação que você está vivendo hoje. Pegue um papel, um caderninho e anota aí. Como é que eu me sinto? Quais são os pensamentos que disparam na minha mente a partir desse meu sentimento? Quais são as ações que eu tenho colocado no mundo? Ou como é que eu estou colocando essas ações no mundo? Como é que eu me sinto quando eu coloco essas ações no mundo? O primeiro passo é você se tornar muito consciente do que é que você tem feito hoje, ou o que é que você fez no passado, né? Não no passado muito distante, porque você está vivendo essa realidade agora. Num segundo momento, o que é que a gente vai fazer? Você vai olhar para quem você gostaria de ser. Como é que você gostaria de ser? Como é que você gostaria de se sentir? O que é que você gostaria de pensar? Quando você imagina essa situação futura ou quando você imagina o seu problema resolvido, olhe para você na cena. Porque a gente tende a olhar para o exterior, né? Eu quero uma casa nova que vai ser assim, vai ser assado, vai ter uma piscina, vai ter uma lareira, vai ter não sei quantos quartos. Mas como é que você se sentiria dentro dessa casa? Quais os pensamentos que isso ia gerar dentro de você, né? Você ia ter sentimentos de gratidão, você ia ter pensamentos de planejar festas, receber amigos. O que é que aconteceria com você dentro dessas cenas, né? Dentro da sua cena com o seu problema resolvido ou dentro da sua cena com o seu desejo conquistado. A partir dessa consciência, a partir da consciência de quem você seria neste momento, você vai incorporar tudo isso. O que é que a gente está fazendo quando a gente incorpora? A gente está trazendo aquela vibração lá daquilo que a gente quer atingir para o momento presente. É isso que significa dizer viver no seu desejo já realizado. É isso que Jesus também queria dizer quando ele falou a frase: quando pedires qualquer coisa em oração, acreditando que você tenha recebido, te será dado, né? É você se colocar naquela vibração daquilo que você quer. Se você é incapaz de se ver naquela vibração, se você é incapaz de se sentir naquela vibração, como é que você vai, por eletromagnetismo, se alinhar ao que você quer? Não vai acontecer, você vai continuar projetando a partir da vibração que você já conhece, a partir da vibração do seu passado, né? Por isso que as coisas não acontecem muitas vezes da forma como a gente só visualiza. Porque não adianta você só visualizar, não adianta você só ficar recitando mantras, né? Ou frases de poder, se você não consegue genuinamente se sentir nesse lugar. O Eckhart fala, inclusive, que a gente vai conseguir entender se a gente está fazendo a coisa da forma certa, né? Quando a gente notar que quando o nosso desejo se realiza, a nossa sensação interna ainda é a mesma, porque tá tudo dentro de você. Pode ser que a gente se sinta feliz, né, de ver aquilo acontecendo, mas essa felicidade, ela é passageira. A sua sensação interna de bem-estar que você escolheu, quando você escolhe determinados sentimentos, quando você escolhe determinados pensamentos, isso é seu, isso ninguém tira, né? E aí não importa o que esteja acontecendo no cenário do lado de fora, porque você está centrado no momento presente, você está centrado dentro dessas escolhas que você fez.
E isso também é a mesma coisa do que dizer que a gente vai olhar para o futuro, a gente vai imaginar tudo aquilo que a gente quer, mas a gente vai ficar desapegado do resultado. Essa é a entrega mais verdadeira que a gente poderia fazer. Porque se você já está se sentindo bem, se você já está se sentindo grato pela forma como você está se sentindo agora, você está desapegado dos resultados, porque você já alcançou, no fim das contas, aquilo que você queria. E a aparição material, né, a manifestação material disso tudo, vai ser só uma consequência, mas você já está alimentado por aquilo que você queria, por aquelas sensações que você gostaria de experimentar. Então, essa é a grande diferença entre a gente continuar projetando coisas a partir do nosso passado, a partir das vibrações que a gente já conhece, e a gente manifestar conscientemente, que é a cocriação junto do nosso eu superior, né? Quando a gente consegue se abrir, porque quando a gente vai para essa outra vibração, né? Quando a gente se coloca nesse outro lugar, a gente não está determinando o como as coisas vão acontecer. O como as coisas vão acontecer não é com a gente. O como as coisas vão acontecer é com o nosso eu superior. Quando a gente vem para cá, a gente está só se alinhando com essas vibrações. E quando a gente se alinha com essas vibrações sem se preocupar com o como, significa dizer que a gente está confiando, a gente tem fé de que isso vai se realizar. E na fé, você está aberto para infinitas possibilidades. E as coisas podem se resolver de uma forma que você nem imaginava, né? Por exemplo, na semana passada, eu compartilhei com vocês uma situação difícil que eu estava passando na escola do meu filho, né? E eu percebo que eu começo a conversar aqui com vocês e depois eu não compartilho o final da história. Bom, ontem eu tive a reunião com essa professora do meu filho para conversar sobre como ele tá indo na escola, né? Porque elas estavam achando que ele andava muito distraído, que ele não estava prestando atenção e que isso estava impactando o processo de aprendizado dele. E por muitas vezes eu me peguei muito incomodada com tudo isso, pensando que podia ser preconceito porque a gente não é daqui, né? Pensando tantas loucuras que não tinha nada a ver com a situação. E todas as vezes que esses pensamentos e essas emoções que baixavam a minha vibração vinham de novo na minha cabeça, eu comecei a entregar, eu comecei a conversar com o meu eu superior e falar, olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu não sei para que isso serve, então eu te entrego, eu não quero mais continuar criando esse sofrimento na minha vida, eu não quero mais continuar criando essas situações de mal-estar com a escola, então eu desisto, eu entrego para você e eu me abro para o que quer que seja que essa reunião tenha para me mostrar, né? E aí eu fui para a reunião e quando chegou lá, foi incrível, porque elas falaram para mim, olha, a gente fez uma análise com relação ao comportamento do João e a gente acredita que ele tá sim prestando atenção, que ele tá sim evoluindo, que a gente tá no caminho certo. Me falaram um monte de coisas positivas a respeito dele. Eu percebi que ele está criando uma conexão bacana com a professora. Então foi uma mudança de cena e de cenário incrível, que eu não posso chamar isso de outra coisa que não um milagre, né? Um milagre, no livro Um Curso Milagres, é uma correção da nossa mente. Quando a gente corrige a nossa mente, todo o cenário se ajusta para se alinhar àquela nova vibração. Isso é real, gente. A gente tem que aprender a aplicar isso na nossa vida para as pequenas situações e para os nossos grandes sonhos, né? O livro Um Curso em Milagres também ensina que não há ordem de dificuldade em milagres. O que eu vivi com essa situação, que no mundo a gente julga de uma situação banal, né? Era uma reunião de escola.
É o mesmo princípio que a gente usa para atrair a compra de uma casa, por exemplo, que a gente julga como sendo uma coisa muito grande, né? Como sendo uma coisa difícil. E é tudo a mesma coisa, porque o processo é o mesmo. A gente precisa se alinhar, a gente precisa se abrir, né? Primeiro, reconhecer onde é que a gente está e depois se abrir para essas novas vibrações, se abrir para essas novas possibilidades. Eu nunca poderia imaginar que essa reunião teria se resolvido dessa maneira. Eu já estava ali pensando em 1000 argumentos, tudo que eu poderia usar para rebater o fato deles quererem dizer que o João tem alguma questão com relação a prestar atenção na aula. E no fim, conforme eu fui desistindo de todas essas minhas defesas, o ataque não veio. Porque o ataque não fazia mais sentido, né? Essa foi a maior lição que eu tirei dessa situação. E é incrível como quando a gente decide começar a aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente aprende, como dá certo, como funciona. E a gente vai ganhando cada vez um pouquinho mais de confiança para seguir nesse caminho, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero de verdade, de coração, que vocês peguem todo esse conhecimento e coloquem na prática na vida de vocês. Apliquem na vida de vocês, com as pequenas coisas, com tudo aquilo que a gente julga simples, né? E com as grandes coisas, com as coisas que a gente julga serem muito difíceis de conquistar. Não são. É só uma questão de alinhamento. Olhe para a sua realidade. Olhe para a realidade que você quer viver e experimentar na sua vida e se alinhe a isso, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Se você usar essa técnica e ver resultados e vir resultados na sua vida, deixa aqui para mim nos comentários. A gente vai se ajudando como uma comunidade, tá bom? Muito obrigada e até um próximo vídeo.